Sejam bem-vindos a mais um podcast da Fraternidade da Luz. Hoje mais um episódio como todos, né, Januário? Especial. Sim, sempre especial, né? Com pessoas especiais, trabalhadores da fraternidade, pessoas que ajudam a gente a construir essa casa, né? A fazer essa obra maravilhosa, não só física, né? Mas uma obra espiritual fantástica, né? Bacana. Antes de apresentar eles, vamos falar para o pessoal, não esqueçam de se inscrever no canal aí, clica no sininho, compartilha também, que é muito importante pra gente, e deixa um comentário, que a gente está sempre lendo aqui os comentários, né? Tem gente de fora do estado, fora do país, então esse projeto de iluminar o mundo a gente está estendendo, e é importante você dizer pra gente se está gostando, que tema que você gostaria de que a gente comentasse ou esclarecesse, ou contasse sua história, que a gente vai ter o maior prazer de ler aqui. E hoje estamos aqui com Júnior e Heloísa, sejam bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado aí por terem aceitado o convite. Que bacana, né? A gente sempre gosta de começar com vocês contando a história de como chegaram na casa ou no espiritismo, né? Como que foi essa trajetória de vocês até aqui hoje, né? A gente sabe que todos que vêm aqui têm uma história super bacana para compartilhar, né? Então a gente queria saber um pouquinho aí. Deixa eu só, antes deles falarem alguma coisa, eu agradecer aqui, ter essa oportunidade no podcast, né? A Heloísa e o Júnior, né? A Heloísa foi a arquiteta que projetou o nosso estúdio, né? Que legal, ficou muito bonito, ficou bacana, né? bonito, né? Um dia ela falou assim, vamos fazer um céu. E tem um céu iluminado aqui, né? Sobre nós. E acho que essa intenção é muito bacana, né? De estar sempre ajudando a fraternidade, né? Não só trabalhando na parte espiritual, como vocês trabalham, né? Aqui com a gente, mas também na parte física, né? Na parte de colaborar com a obra, né? Que é muito importante. E ficou um ambiente bem acolhedor mesmo, né? Super bacana, né? aqui quem gostoso, visitou, acolhedor, né? né? Bonito, né? Que é importante e acho que tenho só a agradecer. Né? Não só você, mas o Júnior, que eu sei que estava sempre aqui junto, né, Júnior? Pra gente começar esse trabalho aí. Agradece sou eu pela oportunidade, né? Já no tarde a todos. O presente, quem recebeu fui eu, né? Como profissional, mas espiritualmente... Luiz, se puder só falar mais pertinho. Mas espiritualmente, a gente sabe que também tem um trabalho mediúnico aqui, né? Verdade. A gente somos apenas transmissor. Cheguei a perguntar para o Janu, até aproveitando, né, por agradecer, qual era, né, a intenção dele para esse espaço. E, na verdade, ele não me falou, né? Ele me deixou bem à vontade. E todos os meus projetos eu tento ir para que me orientem. Eu sei que ali são espaços que as pessoas vão conviver, vão ter ali suas realizações, seus sonhos. Então, que apenas não seja as minhas mãos, mas que seja também, né, tocando cada um das pessoas. Então, acho que é um trabalho além, que às vezes a gente também não toca, né? Mas é um trabalho lindíssimo, assim como os artistas, né, que transmitem através da sua arte muitas coisas que eu acredito ser, assim, a mão espiritual. Que legal, né? A gente sabe um pouco que a arquitetura também tem esse Sim, objetivo, né? com Você criar um certeza. espaço que seja agradável para as pessoas, que transmita ali não só um conforto, mas transmita algo além, né? Exatamente, que não seja só um espaço da moda. Exato. Não seja só bonito, né? Que Mas seja que ali algo que tenha tenha uma essência. profundidade, uma essência. Né? Exatamente. Então, assim, é uma coisa que um dia a gente pode até pautar, mas eu acredito muito nisso, né? Tanto é que o meu trabalho a gente faz com muito amor, né? Me dedico a fazer ele não só pelo financeiro, mas por amor e saber que eu vim com uma missão, né? De transmitir, apenas ser portadora, né? Como nós, de vários meios que vocês todos são, mas de poder transformar isso e chegar às pessoas de uma forma assim que elas até saibam, né, o porquê. Isso. E eu falo sempre isso até nas palestras, né? Quando a gente faz, que quando a gente tem um sonho, né? A gente precisa materializar. Sim. E começa num papel, né? E eu até brinco, falo, olha, você às vezes quer construir uma casa. Você faz um croquisinho, né? Aqui vai ser a sala, tal. O arquiteto vai lá e o que ele faz? Constrói o seu sonho. Isso. Né? Não, ajeita aqui, põe a janela aqui, a luz assim.
Então, o arquiteto vai formatar num papel o seu sonho e depois você vai realizar aquele sonho construindo, né? Exatamente. E assim é na Você vida vai da gente, vivendo, né? A gente precisa construir sonhos, não estou falando de uma casa, né, de um ambiente, mas sonhos que a gente tem mesmo profissionais, a gente tem que construir, né? Pôr no papel, escrever, né? Buscar, desejar, são os propósitos, né? São os né? propósitos, né? Exatamente. Então, acho que a arquitetura tem esse lance bacana que é construir um sonho, né? Exatamente. Materializar o sonho de uma pessoa, né? Exatamente. E às vezes até aumentar esse sonho, né? E é um presente, porque assim, é lógico que daria muita conversa aqui, não é o intuito, mas a gente pode até outro dia falar, inclusive, como as crianças, né, são poldadas nesse sentido na infância, em função dessa imaginação, dessa criação, que é tão importante, né, para que a gente crie realmente um mundo iluminado, no sentido de que ela imagine coisas fora do contexto que se tem. Eu desenho uma janela, não precisa necessariamente ser quadrada. Ela pode ser uma estrela. Ela pode ser uma forma que não existe. Então, daria aí outro podcast, né? De outros assuntos. Você sabe que você está falando isso, eu fui, né, viajar com a Vilma esse final de semana e ela é professora de artes, né? Sim. E ela contando que às vezes os alunos desenhavam uma montanha e punha em cima da montanha uma árvore. Ela falava, contando para mim, eu falava, por que uma criança vai pôr uma árvore na montanha? Tem nada a ver, só que ela nunca podou. Ela, beleza, tal. Sim. Não vou te dar 10, vou te dar 8 porque você pôs uma árvore e tal. Nunca fez isso, né? Sim. Mas ela se questionava. E aí a gente viajando, não agora, né, já há tempos, ela foi vendo que realmente as montanhas têm árvores, né? No topo de uma montanha tem árvore, né? E a gente vindo, né, do passeio, ela falou, olha que interessante, tá vendo? E às vezes eu questionava aquele trabalho, mas era uma criatividade, né, que a criança estava tendo, né, e que expressando no papel, né. Meu primeiro ano de faculdade foi um resgate à infância, Janu. Foi realmente assim um lado muito bonito de reviver a infância, de você fechar os olhos e desenhar num galpão liberto de qualquer limite, rolar num papel de seda colorido e abrir os olhos, desenhar conforme a música. Então, isso é se libertar de padrões, de potencializar a sua sensibilidade, sentir. Então, eu acredito muito nisso e por isso que um dia a gente fala a questão da espiritualidade nesse meio, né? Eu também não quero sair do contexto aí da entrevista. Não, mas é super importante, né, essa questão da espiritualidade. E uma coisa também, né, trazendo para o espiritismo e a gente falando aí de arquitetura, de espaços, né? Uma coisa que o Januário sempre se preocupou, né? Lógico que a gente sabe que a casa, como muitas casas espíritas, tem uma dificuldade financeira, Sim. né? Porque vivem de doação, né? Não tem um trabalho aí... Não tem recursos, né? Então tudo é muito limitado, mas sempre existiu aqui na fraternidade, né, pelo Januário, pelos dirigentes da casa, uma preocupação muito grande com o conforto das pessoas, né? Então, eu acho que isso também é importante. Às vezes a gente fala, não, mas aqui é uma casa espiritual, a pessoa vai vir aqui tomar um passe, vai assistir uma palestra. Não é importante ela ter um espaço onde ela pode vir tomar um café, um banheiro um pouco melhor, uma cadeira bacana. E isso influencia muito também como você vai receber aquilo, né? Exatamente. Então, de novo, a gente sabe que tem uma limitação financeira, às vezes as casas acabam fazendo doações também, ajudando outras pessoas, mas eu acho que a gente tem que se preocupar com isso, né? Então, mesmo aqui esse trabalho do podcast, a gente poderia ter feito ali num cantinho, mas a gente quis fazer algo realmente belo, porque o belo também traduz aquilo, uma expressão daquilo que a gente... Né? O belo faz com que a outra pessoa tenha uma visão diferente sobre a vida dela, né? Quando você olha para um quadro, para uma arte, né? Quando você ouve uma música, aquilo te transforma para uma mensagem que às vezes não está em palavras só. Exatamente. Então esse cuidado que a gente tem que ter com as casas, e a gente às vezes vai em muitas casas, né? A gente já foi super pequenas, mas super bem cuidadas, né? É muito bonito isso. Como a gente também foi às vezes em várias casas que não tem esse cuidado. Né? Tudo ali meio bagunçado, que organizado. A nós mesmos, né? Exato. É um reflexo. Então, às vezes, a gente também pensar em quem está vindo é importante através disso, né? Do espaço, da organização. E espero que daqui para frente a gente possa cada vez mais melhorar aí para as pessoas, né? Conte com a nossa equipe também, que legal, se precisar.
Mas vamos lá, conta pra gente como vocês chegaram. Como nós chegamos à casa, né? Na verdade, como nós estávamos falando antes de entrar, e não gosto de falar o termo que chegamos pela dor. Chegamos realmente por um grande amor. Que legal. Um grande amor que eu falo nasceu aí em 2015, o nascimento da minha filha, né, a Júlia, mas também tivemos uma perda muito grande, que foi meu pai, né, que era uma pessoa que era uma ligação muito fora, né, do que a gente crê, assim, entre pai e filhos. E nós, então, vivemos esses dois amores, né, de maneiras diferentes, mas ali eu já tinha uma maturidade no sentido de entender que a fé e o que nos ligava era eterno. Porém, nós passamos por processos, né, diferentes, no sentido de que eu era católica toda a vida, depois de um processo nosso que vivemos 10 anos fora do Brasil, né? Tivemos uma filha também que nasceu fora do Brasil, que tem 15 anos, a Sofia. Então, dali a gente começou a perceber, né, e buscar um caminho. Fomos para a igreja evangélica, fomos batizados na igreja presbiteriana durante 5 anos. E ali vivemos momentos bons, de aprendizados maravilhosos também. Porém, ainda tínhamos questionamentos, né? Questionamentos que ainda não nos preenchia ou não nos encontrávamos. Então, depois dessa perda, em 2016, comecei a frequentar a casa e assim, na minha casa sempre teve livros espíritas, né? Porque minha mãe gostava muito. E sempre fui, lia, tal, mas não era aquele envolvimento. Então, claro, comecei a frequentar a casa e vinha nas palestras sozinha, de início, né? Meu marido tinha muito medo. Ele falava que ele não queria ver espíritos, né? E também contando um pouquinho, nós namoramos durante 10 anos, temos mais 23 anos de casados, temos 33 anos de vidas comum, né? Entre nós. Acreditamos no encontro, né? De coisas que deixamos de viver lá atrás e por isso hoje estamos aqui juntos. E, assim, na verdade, a gente começou a se encontrar, a ter uma conexão com nós mesmos, uma coisa muito mais profunda, né? Algo que a gente sentia essa necessidade. E sempre acreditei que a fé, ela não fica sozinha na teoria. Ela tem que realmente ir para a ação, né? E eu sempre comentava com ele, Ju, eu sinto necessidade da ajuda, do olhar, né, de poder contribuir por nossas vidas futuras, dos nossos filhos. Então, assim, sempre tive essa busca, tentei buscar a fé. O olhar no outro, né? Exatamente, o olhar Perceber do outro. O outro, né? Exatamente, um olhar e, assim, até nenhuma crítica, mas a questão dos dízimos, né? A gente fala, o dízimo para mim é muito além, é um olhar, é um escutar, é um entender, né? O dízimo é isso, é amor. Por isso que eu falo que nós chegamos aqui pelo amor. Pelo amor que foi pelo meu pai, pela minha filha, e aí também entendemos, nossas filhas vieram com uma mediunidade enorme, né? E nós, nesse processo de evangélicos, talvez era um conflito. Uhum. E realmente foi cada vez ficando muito, muito evidente, muito forte, e nós precisávamos conhecer melhor como ajudá-las. A minha filha mais velha, ela realmente tem clarividência, ela tem sensibilidade, ela tem a cura, né? Ela é muito, como o Janu falou uma vez, uma alma muito velha, né? E aí nós começamos a buscar, né, esse entendimento, viemos estudar durante 5 anos, e ali fui emergindo, nós dois juntos, porque eu falava para ele, Ju, não faz sentido eu ir só, porque nós somos uma família. Se nós não estivermos juntos, vai chegar em determinado momento, nós não vamos nos encontrar no mesmo caminho. Então, foi uma necessidade mesmo de estar os dois juntos. Nós fizemos o curso durante todos esses anos, e onde nós trocamos muito, fizemos muitas orações, mas, além disso, fomos tocados por uma luz maravilhosa.
a espiritualidade nos permitiu que nós também abríssemos para a espiritualidade. Então, ela desenvolveu, assim, de forma lindíssima, né? Nos deixando emocionados, porque a gente se entregou e vimos as coisas acontecer. Não por nós, né? Porque nós somos muito pequenos, a gente tem que olhar sempre numa visão ampla da coisa, da questão mais macro da vida, né? Então, fez muito sentido e eu me senti muito acolhida com pessoas do bem, onde eu consegui me nutrir todos os dias, me alimentar de coisas boas. E nós entendemos, né, a nossa missão aqui, tanto em casal, como nossas filhas, como as pessoas que se conectam até nós. Então, hoje a gente tem um olhar muito mais sensível, muito mais treinado, se for o caso, para entender, né, os processos que a vida nos passa, mas sempre olhando com amor. E a dor faz parte, mas a gente não tem que olhar como dor, né? Passamos por processo de saúde, tive um câncer, mas nós estamos sempre gratos. Então agora eu falei demais, agora falo marido. Que legal, Se que legal. superando. Vamos lá, Júnior. Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Que eu tenho um recado aqui para você que me escuta, mas não me vê. Me vê às vezes, mas não me escuta. Aqui a gente tem um recado da fraternidade. A gente tem uma linguagem universal. É a linguagem do amor, do nosso comprometimento com a paz e o acolhimento. Vem com a gente iluminar o mundo. Muito bom. Ângelo, Parabéns. Janu, Vocês estamos são- aqui. Mais uma noite agradável com vocês. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por nos acolher aqui nessa casa maravilhosa, que me identifiquei muito. Eu me identifico como um espírita um pouco Pedro. medroso. Mas não viu nenhum espírito até agora, Já né? viu vários. Já vi vários. E por isso tenho medo, eu confesso, mas é minha missão e eu estou muito grato por isso, por essas visões e as coisas que eu venho crescendo espiritualmente. Estou muito agradecido. E quando cheguei a casa, a minha esposa mesmo falou, foi através dela, né? Eu era até então evangélico, muitos anos, e vinha a primeira vez, achava que aquilo não era legal, que eu estava, de uma certa maneira, não me sentia confortável. Até que eu vi as palestras, comecei a me interessar, falei, caramba, faz sentido. E começou a fazer sentido uma semana, a outra semana, e a outra semana, e começou a fazer muito sentido para mim, as palestras. E fui frequentando, deixando de lado naturalmente a minha antiga religião, que hoje já não é mais, hoje eu sou espírita, e até que me convidaram para vir, não trabalhar no primeiro momento, mas vir fazer o curso. Comecei a fazer o curso, né? Eu e Elô, não, vamos, porque senão sem você não vai dar. E eu falei, eu não queria tirar isso dela. Não queria tirar. Eu acho que tudo a gente tem que conhecer para falar alguma coisa sobre, a respeito. Legal. Não pré-julgar nada. Exatamente. Eu pré-julgava. Antes de conhecer, pré-julgava. Então, não façam isso. Não pré-julguem. Eu pré-julgava até conhecer. Quando eu conheci, me descobri. E fui fazendo o curso com ela, 2, 3 meses de curso. Eu sentado na palestra, me lembro até hoje. Veio um senhorzinho ali, saiu dali, olhou pra gente. Vocês não estão interessados em trabalhar na casa? Aí eu já, não dá. E não dá, não. Dá não, eu tenho compromisso, estou fazendo uma pós, não sei o que. E estava mesmo. Estava terminando uma pós. Ele olhou para mim, simplesmente ele não falou nada, ele sorriu. Falei, tá bom.
voltou. E aí, aquela semana, terminei a minha pós aquela semana, porque adiantou tudo. Olha só. E começou a me nascer uma vontade enorme de trabalhar na casa. Eu procurei esse senhor, Januário. Eu falei, olha, tá em pé ainda aquele convite? Posso trabalhar? E ele falou, é claro, vem semana que vem, vocês já começam a trabalhar. E aquilo me fez um bem. Foi uma coisa tão... E comecei a trabalhar sem saber nada, como que dá passe. Quando ele falou, não tem mistério, fica tranquilo. Haja com o coração e com as suas mãos. Você vai ser instrumento. E realmente, até hoje eu me sinto instrumento e, olha, isso é maravilhoso, é divino. Muito obrigado, Januário. Muito obrigado. Até me emociona. Foi uma história linda. Muito obrigado por ter me acolhido aqui. E eu me sinto em casa, realmente me sinto em casa. Tantos anos aqui e, sabe, quando eu entro aqui e falo, obrigado, Senhor, obrigado. Porque além da questão, né, Ju, da ligação que nós temos, né, com a casa, o café, a importância do que nos trouxe respostas, né, conexões. Porque as pessoas que estão aqui, hoje entendemos que elas não vieram porque estamos, né, somente no trabalho. Vieram agregar, nutrir, alimentar, tudo aquilo que a gente acreditava. Então, é especial, é muito especial. E também nós, como casal, é o que a gente sempre fala. Nós temos espiritualidades diferentes, né? Ele tem clarividência, eu tenho mais a parte da sensibilidade, mas um complementa o outro o tempo inteiro. Então, além de uma coisa individual, nós descobrimos como casal. É muito lindo de ver como se pode se conectar também nesse sentido. Porque nós buscamos, às vezes, buscas, né, sempre individuais. Sim, perfeito. E quando você começa a entender, né, o grau dessa imersão da fé, ela transborda e chega às pessoas. E hoje a gente tem, assim, não pedimos, mas estou numa feira, eu sou tocada a falar com uma pessoa, eu sou tocada e peço a Deus que não seja por mim, pela minha vaidade, nem meus olhos humanos, que seja assim pela espiritualidade, né? Então, com isso, a gente pode servir sempre, aqui e fora da casa. Que bom. Que eu acho que muito legal é isso, né? Que a gente está colocando a história de vocês, como de muitas pessoas que vêm, essa oportunidade de servir, né? Exatamente. Porque em algum momento a gente entende que a gente recebe muito mais do que a gente, né? Que a gente pede ou que a gente merece, vamos dizer assim. E ter a oportunidade de servir o outro, eu acho que é muito legal, que é onde tem essa transformação, né? Então, às vezes, uma cura, uma transformação, um entendimento da espiritualidade, ele passa também por isso. Com certeza. Porque é muito bacana a gente, né? E é importante fazer o evangelho em casa, ler, se aprimorar, mas só ler e não colocar em prática, E agir não muda, como tal, né? Exatamente. Porque as suas atitudes no dia a dia, muitas pessoas se afastam, porque você não é antiga. Você, de repente, teve aí alguma coisa que não é a mesma, né? Eu era muito impulsiva, eu, de repente, falava as coisas que eu pensava, eu não filtrava. Então, hoje, a gente tem uma conduta, né, diferenciada no sentido de ter nos aprendido algumas questões e hoje a gente... muitas nos olham com certo receio, né? E, às vezes, como diz, muitos saíram, mas muitos mais entraram, né? E no sentido de que ter essas pessoas do bem nos reforçam muito, né? Porque essa energia boa,
num mundo que às vezes a gente é contaminado por tantas coisas ruins, né? E poder nos elevar nesse sentido é maravilhoso. É um diferencial. E me fala, você falou da sua filha, das duas filhas que têm mediunidade. E como que vocês lidaram com isso? Como que foi aí? E como é hoje? Eu acho que isso é bacana a gente começo, falar. Como a gente estava na igreja, né, evangélica e tal, eles tratam isso como uma coisa meio aqui fora do normal e tal. E falar, cara, para mim eu preciso entender. Então, aqui ninguém está ficando louco, porque as condutas elas não eram de pessoas que, né? E sempre me falam, olha, isso não dá, né? Eu tô vendo, eu preciso entender isso, gente. E me afastei da igreja. E quando começou a Heloísa, as coisas se conectaram muito assim. E a Heloísa já estava frequentando aqui. E aí eu comecei a me afastar, porque eu queria conhecer o que estava incomodando as minhas filhas, o que estava acontecendo com elas. Mas elas viam e relatavam isso para vocês? Olha, tá no quarto? Chegou a ver várias vezes, né, Ju? Até uma mulher de vermelho que vinha, de repente... Ai, pai, e tinha medo, né? Se escondia. Tal. E a gente comentava com os amigos. E eles falavam, isso não é normal, não. Mas você não tá vendo? Eu tô vendo, né? E contestava, e além dos avós que ela via, mas que era uma coisa natural. Ela não tratava, que nem do avô e da família, ela não tratava como uma coisa ruim, né? Porque a criança tem essa inocência, né? Sim. E esse dom natural, ela não... Ela conta. Só que incomodava, né? E aí o que a gente levou a gente a estudar. Vamos estudar, vamos saber, vamos se aprofundar para saber realmente o que está acontecendo. E aí foi que entenderam que era uma mediunidade. Conseguimos entender. Poxa vida, olha só. Meu tio já, da minha parte, da minha família, já tinha mediunidade muito forte. Tanto é que ele mostrou uma vez... para minha mãe, né, uma pessoa, minha mãe tinha 18 anos de idade, hoje ela é falecida, faleceu por pouco tempo, mas ela nunca mais dormiu de luz apagada, ela não conseguia. Ele mostrou e voltou a dormir, porque para ele é normal. Sim, então, a medida, e ele nunca foi para nenhum, ele não foi buscar, ele não foi buscar isso. E hoje ele é vivo, tal, mas a mediunidade dele ele vê. Bacana. E é esse conceito que as pessoas ainda não entendem, né? Que a mediunidade, a gente fala, todas as pessoas têm, né? Em graus diferentes, em sensibilidade diferente, forma diferente, mas está lá, né? Não se observa, né? Porque é algo do nosso espírito, né? Sim. Que a gente não tem como Exatamente. se livrar disso ou não entender isso, né? Como já que aconteceu muitas vezes na casa, alguém fala, eu vejo, dá para tirar isso de mim? Eu falo, não dá para tirar do que é seu. Se você compreender o que está acontecendo, né? Exatamente. Fica mais fácil, né? E o difícil é que a pessoa, quando vê espírito, vê na porta do quarto, né? E aí não tem para onde correr. Já Dá fica pra pertinho, fugir, né? Você vê na porta do quarto, e agora? Quando eu corro? tem fuga. Então não corra, né? Na verdade, tentar se conectar e falar, o que eu posso te ajudar? Por que você está aqui? E a questão também, assim, que eu vejo quando ela nasceu, meu pai é de origem espanhola, nasceu, e ela nasceu sem pretensão nenhuma na mesma cidade que ele. Nós casamos e fomos morar fora do Brasil e, por casualidade, fomos morar na cidade que ele nasceu e depois de 8 anos lá eu engravidei e nasceu lá na mesma cidade. Então, meu pai, eu sabia que aquilo não era uma coisa... Ao acaso, né? Ao acaso. E desde que ela nasceu, ele teve uma conexão no olhar. Ele sentia que aquilo ali era... E ele falava isso para mim. Filha, a Sofia, ela tem uma mediunidade intensa, porque ele conhecia um pouco, e ela foi dos nossos antepassados, né? E claramente eles tinham uma ligação de olhar. Assim como a gente vê relatos, né, que a gente lê, de que muitas vezes nasce uma criança pequenininha e que, de repente, você se conecta de uma maneira, de um olhar, simplesmente. Então, essa mágica que a gente acha que é tão complicada, que é tão... Não, é muito simples, né? O espírito, ele nunca morre.
ele está sempre aí, né? Então, essas reencarnações é até o presente, né? Que recebemos do divino nessa questão de podermos também, às vezes, estarmos na mesma família e de terminar algum propósito que não foi, É verdade. né? Na época não foi interrompido. Completar uma história, né? Exatamente. Então, assim, nos nossos filhos, nós que somos pais, né, e que às vezes ficamos aí acreditando só nessa passagem terrena, né, que na verdade existe ainda uma coisa muito forte também da espiritualidade agindo sobre todos nós em função disso, né? Nos trazendo esses novos olhares, novos aprendizados que ficaram, uniões, né? Então é muito bacana. E hoje como tá as meninas? Então, hoje elas estão, assim, conscientes. A Sofia frequentou a casa durante um bom tempo, ela trabalhou na casa. Nunca me esqueço que o Janu pediu para ver as mãos dela e ele falou, olha, ela tem muito forte, eu vejo as luzes saindo muito forte da mão dela com a cura, né? Ela trabalhou, mas ela está nessa fase da adolescência, com muito estudo, e não está querendo vir. Mas é o tempo dela, que a gente sabe que... Mas ela crê. Ela crê de uma forma muito especial, inclusive. A pequena, a gente sabe que tem uma mediunidade diferenciada, né, Ju? Fala aí um pouquinho dela. Ela é mais assim agitada, ela gosta da casa e já está falando em trabalhar com 10 anos de idade. Ela quer trabalhar. Quando eu vou trabalhar. Calma. Mas vai curtir sua idade, né? Vai, né? Ela tem esse dom da arte também, né? O dom da legal. arte, de querer expressar e de querer unir muito as pessoas. Então, a gente vê essa mediunidade em outro sentido, né? Não tanto da cura, mas uma mediunidade de por exemplo, na própria escola, se tem alguma criança que é autista ou que chega muito perto dela, sempre está integrado com ela, ela tem essa questão de acolher, né? Legal. E isso também está trazendo um aprendizado, por mais que ela escute ali 1, 2 palavras, mas a semente está, né? Plantadinha. Que legal, né? Porque é importante a gente também sempre colocar essa função, né? A gente que está no dia a dia da casa espírita, a gente não é só doutrinar, não é só, né, divulgar o espiritismo, mas acolher as pessoas nas dores, nas situações, nas dúvidas que ela tem, né? E a gente vê também muito isso, né? Muitos pais que vêm na casa com essa dificuldade, né? De lidar ali com uma mediunidade de uma criança, porque, de novo, para a criança é algo natural, né? A gente que... Você vê um espírito e fala, não, é espírito, eu não vou ali. Para a criança é natural, não, tá ali. Exatamente. Não, tá ali, né? E até ela entender que aquilo não faz parte do físico, mas assim, algo transcendente é difícil, né? Então, a gente trazer esse conhecimento é muito importante, né? E a gente tem hoje muitos relatos e a própria fraternidade cresceu, né? Surgiu a partir disso, né? Sim, a partir de uma necessidade, né? De uma um criança que jovem, também né? estava ali... Um adolescente passando por um processo obsessivo, né? Que precisaria ser curado, né? E a gente conseguiu, né? Trazer essa libertação, essa cura. E os pais deles, poxa, vamos continuar esse trabalho. Que bacana. E esse trabalho nós fomos para uma cozinha lá em casa, depois um salão de festa, e hoje está aqui a fraternidade, né? Que começou, que nem fala assim, quando foi fundada? Não fundou, surgiu. Não, surgiu. Exatamente. Foi, né, um grupo de amigos. Eu vi até uma definição bem bacana sobre espiritismo, que um cara fala assim, espiritismo não é religião. Na verdade é um grupo de pessoas, de amigos, que se encontram para fazer o bem, fazer a caridade e melhorarem a cada dia. E é bem isso, né? E a gente vê pelo, né, relato de vocês que a gente a cada dia vai melhorando, ficando melhor, compreendendo mais as coisas. Né? Se lapidando, é bem essa palavra aí, né? Bem Exato. Isso. Porque eu acho que assim, a gente se dá a oportunidade é muito importante. Nós tratamos a vida às vezes muito pesada, né? A gente se sentia, pelo menos na religião que a gente estava, que a gente se sentia meio que se punindo, né? Pecado. É isso. Então, assim, de alguma forma, a liberdade, eu creio muito na liberdade de que você possa ser bom, mas, como o Spinoza, que é um texto que me toca muito, né?
E Jesus está em todos os lados, gente. Ele está desde a formiguinha, a natureza, o sol. Então, assim, lógico que a gente tem um trabalho que não deve só contemplar, mas sim agir, entender, né? Tem um processo, mas... E principalmente que ele está aqui dentro de nós. Somos filhos deles, né? Então, a gente está aqui porque esse mundo foi criado, né? E precisamos procriar, Se desenvolver, né? E aprender que somos uma passagem também, não se apegar a nada muito material, né? Somos busca pelas nossas necessidades, porém entender as pessoas num olhar, num ouvir, que eu acho que isso é o que está faltando muito. As pessoas faltam essa atenção e a necessidade desse olhar, desse acolhimento, porque tem uma carência muito grande no ser humano. Né? Hoje tem. Tem. Hoje as pessoas precisam ser ouvidas, né? Isso. Precisam ser chamadas pelo nome. Exatamente. Precisam ter atenção. E a gente vê que isso hoje falta, né? Mesmo dentro da família, né? Aquela atenção. O que está acontecendo? O que eu posso te ajudar, né? E isso na fraternidade a gente faz bastante, né? Todo aquele que chega aqui é bem recebido, é acolhido, né? É assistido de toda forma, né? Isso é bem legal. Em algum momento da vida isso volta, né? Já num vazio, né? Por mais que você sem não dúvida. vive 50 anos, mas sem uma busca, uma hora, em qualquer sentido, esse vazio, esse encontro é necessário. Tá faltando algo, isso. Né? É aquela coisa, eu falei isso, né, agora há pouco, né, no outro podcast, que a gente não percebe que tem tudo, né? Tem carro, casa, eu brinco aqui na fraternidade, banho quente, isso café da manhã, né, um trabalho e tal. Tem tanta coisa, mas isso não é tudo, né? E às vezes aquele vazio que a pessoa sente, vem buscar, né? Se não for na fraternidade, vai a algum lugar que te preencha, né? Seja a igreja evangélica, católica, mas algo que te preencha, sem dogmas, sem crenças, né? Sem coisas sem que limitações. Sem que te limite. Você não pode ter limites, né? Você tem que, na verdade, buscar o que te satisfaz, né? Como pessoa, como espírito, né? Sim. E que faz parte também da evolução da pessoa. Isso vai fazer parte. Exatamente. Fez parte da minha evolução. Eu precisava passar por aquilo, entender aquilo que eu estava, né, a cada fase da minha vida. Ser católico, ser evangélico, agora eu sou espírita. Isso faz parte da minha evolução. Foi uma busca. Até eu chegar até aqui, eu tive que entender muitas coisas. Tive que estudar, nada é por acaso. Não é do dia para a noite que as coisas acontecem. Essa evolução é maravilhosa, né? E hoje eu tenho, assim, uma coisa que eu aprendi muito na casa, assim, que me faz muito bem também, né? É acordar de manhã e me pôr à disposição. Deus, eis-me aqui. Eu posso fazer. O que queres que eu faça? Então, hoje. Me põe à disposição. Faça isso em casa uma semana. É um desafio. Faça isso em casa uma semana para você ver como sua vida vai andar. É isso mesmo. É isso. Se põe à disposição. Não peça só, peça. Se põe à disposição de Deus. E é isso, sua vida, eu acho que é aí que vai começar a sua evolução. Exato, que é o servir, né? Que a gente está falando. Primeiro a gente serve, depois a gente busca. E você falou também, Júnior, que você tem uma mediunidade, então, aí, você viu? Eu comecei a ter a mediunidade. Mas aqui ou você já tinha antes? Não, aqui na casa. Tinha, mas ele já negava ali. Né? Tinha aquela negação, né? Eu ouvia, por exemplo, caminhos era muito comum para não vai por aí. Uma intuição. Não vai por aí. E eu ia por outro lado, eu obedecia. Eu não sou besta. Eu tenho medo, mas não sou besta. Aí eu desviava. Então eu sei que ali ia ter complicação, ia ter alguma coisa que não ia ser legal. E eu sempre tive isso, essas intuições muito fortes. Olha, e aí comecei a ter visões. Quando foi minha mãe, a última visão que eu tive foi minha mãe num quarto de UTI, um monte de pessoas estranhas. Entrei e falei, quem são essas pessoas? Eu já me toquei, falei, deixa eu ficar quieto aqui.
Eu Aí comecei. E Luísa começou a falar, eu falei, olha... No sentido de que ela tivesse uma passagem tranquila, Eu falei, orientar bacana. ela, eu né? falei, Elô, é melhor você se começaram. acalmar e ficar quieta. Porque eles começaram a se aproximar muito. Se aproximar pra- muito. Eu falei, melhor ficar quieta. E teve uma intercorrência no quarto, não com a minha mãe, com outra pessoa. Saímos para fora, eu falei, hoje é o desencarne da minha mãe. Tem muita gente no quarto. Falei para ela. Falei, hoje minha mãe Agora desencarna. conta a história do médico. Não, sim. Hoje é o desencarne da minha mãe e foi esse dia. E fui lá agradecer mais tarde o médico. Até a pessoa saímos, do né, SAC Mo? falou para mim. Primeiro nós saímos dessa visita, né? Só para Sim. complementar, era uma meio-dia. Sim. Eu fui para casa da Soraya, fui enviada, né? Um projeto. Me ligaram do hospital na casa dela, onde eu fui acolhida, né? Para poder dar a notícia a ele, por mais que a gente esperava, mas Lógico, sempre é difícil, sempre né? é difícil Nunca... e tal. E aí foi quando nós fomos para lá e ele agora conta a parte No aí SAC eu pedi para agradecer o médico. Eu quero agradecer o médico porque que ele fez para minha mãe. Eu quero agradecer muito ele. Não pode. Ele, por favor, dá para ligar? Ele está na UTI, eu sei que ele está aí. Ligou para ele, não, pode mandar ele descer aqui. Desci, fui falar com ele. Falei, doutor Alan, muito obrigado pelo que o senhor fez com a minha mãe. Estou imensamente agradecido. O senhor fez, para mim não tem preço. Não foi um tratamento médico, Foi humano. uma coisa humana. Que legal. E ele falou, pô, Vocês são... esses entendimentos é muito bacana, tal. Aí a Elô falou, não, é que nós somos espíritas. Eu Aí sabia. Aí ele falou, eu sei, não é à toa que meu nome é Allan Kardec. Você O nome dele é acredita? Allan Kardec. Olha Eu só, chamava que de coincidência, Dr. Alan. né? Não foi coincidência, né? Não Desde tem, o né? primeiro dia, ele No nos acaso. acolheu de Chamava uma ele forma Dr. Alan. diferenciada. Que legal, que legal. Eu não sabia que era Allan Kardec. O nome Uhum. dele. Falou que a mãe era espírita e colocou ele como nome de Allan Kardec. Nada é por acaso, né? Nada por acaso, Cara, né? isso é uma coisa... Tipo, é uma confirmação, Sim. né, de que nós... Somos bem A orientados. gente é sempre acolhido, né? Sim. Bem Sempre acolhido. orientado. Quantos livramentos nós temos e nem sabemos, né? Exatamente. Todo o tempo, né? E o plano está sempre trabalhando por nós, né? Isso é uma realidade, né? Que as pessoas têm que entender, né? E o que a gente precisa entender é sempre essa entrega, né, Janu? Eu acho que, assim, nada acontece se você também não se entrega. Sim, sim. Porque, por mais medo que ele tinha, hoje ele consegue ajudar muitas pessoas, tanto pela psicografia quanto pelas visões. Então, assim, é um trabalho maravilhoso, né? Que as pessoas têm medo, mas que, na verdade, é algo muito especial, né? Que nós somos presenteados também, né? Então, eu com a minha sensibilidade, às vezes coisas que você sente e tem que falar, são coisas que é sempre para agregar. Lógico, você não vai falar nada que não seja, né, para agregar. Positivo ali, lógico que vai levar, né? Nunca para jogar para baixo, né? Exatamente. Então, a gente, assim, gratidão pela casa, por vocês ter nos dado um caminho, né? Porque eu sinto isso, que segurou nas nossas mãos e ensinou, né, um caminho, sem forçar, no nosso tempo, de maneira que nós conseguíssemos nos imergir dentro de nós mesmos, nos conectássemos com nós mesmos, nos questionássemos, nos deu todo esse tempo, essa liberdade. Então, isso para a gente é um presente, né, especial nessa encarnação. Como dizia a Silvia, nós estamos lutando por 51% para melhorar. Não precisamos chegar no 100. 51, já faz uma grande diferença. Exatamente. Exato, muito E o bom. propósito sempre, né, de ser útil, né? Sim. Queira ou não queira aqui, o quanto a gente é útil, né? Quando a gente dá um passe, quando a gente faz um atendimento fraterno, quando dá uma assistência de uma cesta básica, de um atendimento aos bebês, às pessoas em situação de rua, faz com que a gente seja útil, né?
Exatamente. Princípio, né, de tudo. Não adianta você vir nessa vida e não ter utilidade nenhuma, É né? maravilhoso. E é muito bom, né? E os nossos filhos também nos ver como ação, Isso, né, Janu? Eu acho isso como exemplo, né? assim, exatamente. de pessoas não do bem. precisa se falar, Nada. é se São ver, atitudes, né? Atitudes. Nós somos Boas pais ações. e o que a gente realmente quer e deseja é que eles possam vivenciar o melhor. Lógico. Então, é na ação que está todo o nosso reflexo, né? Muito bom Legal, as né? histórias Ficaria aqui sobre algumas horas mediunidade. falando, né? Como a gente tem um tempo, né? Sim. Mas foi A muito gente bom. agradece muito aí a participação de vocês e a gente sempre pede para deixar um recado final para as pessoas que estão nos ouvindo, Júnior. Eu só tenho a agradecer a gratidão total aqui pela casa, né? Porque foi um lugar que eu comecei a ter o equilíbrio realmente que eu precisava, o amor, né? A paz e o comprometimento realmente com as pessoas, né? E com a espiritualidade amiga. Muito obrigado, gratidão por tudo. Muito legal. Luísa? Eu também agradecer com imenso amor, porque todo o trabalho que fazemos aqui é com grande amor. E descobrir, né, que dentro de nós realmente está, né, a essência de Cristo, a essência que nos realmente, essa luz que a gente tanto fala de iluminar o mundo, ela está dentro de nós. Cada um de vocês vão encontrar essa luz se buscarem. Então busquem, mas acreditando, com fé. E sabendo que tudo está lá dentro, só basta vocês acreditarem e de alguma forma se entregar para aquilo que você sente, né? Então, a vida pode sim ser transformada, só depende de vocês e que não desistam aqueles que estão precisando, né, encontrar essa luz de alguma maneira. Ela certamente está dentro de você, basta apenas acendê-la, cultivá-la, para que isso também chegue a muitas pessoas. Paz e luz a todos. Muito bom. Januário? Gratidão, né? Vocês estarem aqui hoje. Assim, relatos emocionantes, né? Que é gostoso Muito de ouvir, bacana. né? Essas coisas que vêm do coração, né? Isso é gratificante para todos nós, né? E fica aqui um presentinho para vocês, ó. Olha, obrigada. Uma canequinha, Caneca personalizada do do projeto. Vamos Com iluminar certeza, o mundo. Com certeza. Vamos fazer nosso tintim, né? E gratidão por vocês estarem aqui. E por Tenho ter certeza. feito parte do projeto aí de novo. Nossa, né? isso Obrigado. aí, isso é gratidão, vai ser Ajudado sempre, né? E Eu sempre acho que precisar, estarei aqui, não só pela parte física, né? Mas também todo o complemento aí, assim como a equipe toda, acredito, nossa, né? De trabalhadores, para o que der e vier. Estamos aqui. Deixa eu só agradecer a vocês, a parte técnica. Muito também. Verdade, estão sempre Obrigado, aqui. Márcia, Muito que estão sempre obrigado. aqui. Obrigado aí pela recepção. paciência. Muito bom. Bom, gente, não esqueçam de curtir o nosso canal, compartilhar. Se você que também não conhece a nossa casa e quer saber os dias de atendimento, as palestras, siga a gente no Instagram, tem lá toda a agenda. A gente vai colocar na descrição aqui do vídeo os canais para você poder seguir. E esperamos você no próximo episódio. Um grande abraço. Abraço a todos.